Moscou é uma cidade localizada na Rússia e é conhecida por abrigar o maior número de bilionários do país. Mas ao descer apenas 10 quilômetros ao sul, encontramos um grande contraste para uma das partes mais pobres, que mostra como a negligência humana foi capaz de criar um palco perfeito para uma das mentes mais perturbadas da Rússia. Jopamira é um subúrbio que fica por volta do centro de Moscou e costumava ser um lugar próspero em que milhares de famílias constituíam suas vidas. Isso até a queda da União Soviética, em 1991, quando a maioria dos trabalhos e meios de sustento naquela região sumiram por conta da crise, levando toda a prosperidade que a região desenvolvia. E apesar das famílias buscarem se realocar para outros lugares, a falta de recursos as impedia. A polícia na região também tinha pouquíssimo investimento, e boa parte dos agentes eram corruptos, o que colaborou com o crescimento da criminalidade e também do abuso de álcool e substâncias. Mas apesar de um cenário negligente, existia algo em que os residentes de Jopamira podiam se exaltar: o Parque Bzevsky, um extenso conjunto de árvores e trilhas, repleto de vida selvagem, que atraía pessoas de todos os cantos de Moscou. E após a queda da União Soviética, o parque ganhou ainda mais popularidade entre os habitantes daqueles subúrbios, já que ficava próximo e funcionava como um refúgio para essas pessoas, que estavam sem perspectiva sobre o futuro. As pessoas gostavam de caminhar, fazer trilhas através das áreas mais florestadas e usavam os bancos e as mesas do parque para jogar xadrez, uma atividade que se tornou muito comum naquele parque. E até mesmo no inverno, as pessoas usavam a área do parque para esquiar. Basicamente, o parque funcionava como um refúgio de toda aquela crise que a população carente passava. Mas infelizmente, esse local de refúgio não durou por muito tempo, porque coisas estranhas e inexplicáveis começaram a acontecer dentro do parque. Logo no começo dos anos 2000, algo sinistro surgiu e transformou o parque, antes considerado tranquilo, em um ambiente apreensivo, o que acabou afastando muitas pessoas. Não era apenas uma questão de não gostarem mais das atividades que o parque proporcionava, mas sim um profundo medo que não as deixava nem sequer chegar perto do lugar. Aquele ambiente em que os habitantes dos subúrbios frequentavam como um refúgio foi tomado por rumores, e a entrada no parque foi considerada proibida por muitos moradores. Esse estranho fenômeno que assustava as pessoas surgiu em 2001, quando 10 homens simplesmente sumiram dentro do parque e nunca mais foram encontrados. Algumas testemunhas falaram que eles tinham em suas rotinas o hábito de frequentar o parque e que foram vistos por último entrando na parte mais densa da floresta. Os familiares entraram em contato com a polícia, explicando diversas vezes que os homens tinham desaparecido na mesma região em circunstâncias parecidas, mas os policiais não iniciaram nenhuma investigação, alegando que esses homens eram apenas bêbados ou pessoas que foram embora da região para buscar uma nova vida. Claramente, um descaso policial. E apesar de preocupados, os familiares não tinham recursos para encontrar os desaparecidos, ou provar para a polícia que havia algo de errado naquele parque. Mas apenas 2 meses depois, mais 5 homens tinham desaparecido naquele mesmo local, nas mesmas circunstâncias. E mais uma vez, a polícia ignorou e não iniciou nenhum tipo de investigação. Isso se repetiu por vários anos. De 2001 até o final de 2005, homens continuavam desaparecendo de forma misteriosa, sem deixar vestígios, sem corpos e, é claro, sem investigação. Isso acabou se tornando comum entre os moradores. E havia uma regra clara dentro da comunidade: não frequentar o Parque Bzevsky. Os moradores começaram a chamar as pessoas que sumiam de dentro do parque de os desaparecidos de Bzevsky, e isso se tornou um temido fenômeno dentro da comunidade. E esse padrão atingiu um número inacreditável de 40 pessoas desaparecidas em apenas 4 anos, onde a polícia não mostrou preocupação alguma com essas pessoas, e as famílias apenas não tinham respostas e não podiam fazer nada sobre isso.
Em uma manhã de novembro de 2005, Nikolai Zakharchenko, um policial aposentado de 65 anos, termina seu café da tarde e decide fazer o que mais gosta, caminhar. E apesar dos desaparecimentos por volta do Parque Bitsevsky, Nikolai era o estilo clássico de um russo, um homem durão que não tinha medo de nada e que não iria deixar de fazer o que gosta por conta do fenômeno do parque. Sua esposa cansou de pedir para que ele não fosse caminhar, ainda mais pela região do parque, mas ele disse a ela que ficaria bem e que não tinha com que ela se preocupar. Então, ele pega sua garrafa de vodka e segue em direção à porta, sem saber que aquela tarde, tudo iria mudar. Uma semana depois, um cheiro muito forte começa a exalar do parque, o que acaba chamando a atenção das pessoas e também das autoridades. Eles então iniciam a busca para descobrir de onde estava vindo aquele cheiro, e eles encontraram. Nikolai Zakharchenko foi encontrado sem vida, na parte mais florestada do Parque Bitsevsky. Ele tinha se tornado a 41ª pessoa desaparecida dentro do parque. Mas pela primeira vez, um corpo havia sido encontrado. A polícia encontrou Nikolai com apenas um ferimento, que havia sido feito atrás de sua cabeça. E agora, após a descoberta de um corpo, a polícia não podia apenas ignorar todos aqueles desaparecimentos por volta do parque. A polícia encontrou Nikolai com apenas um ferimento, que havia sido feito atrás de sua cabeça. E agora, após a descoberta de um corpo, a polícia não poderia apenas ignorar todos aqueles desaparecimentos por volta do parque. E apesar de realizarem uma investigação no local, eles não encontraram nenhuma arma e concluíram que Nikolai teria sido atacado por alguém ou alguma coisa que rondava o parque. A polícia local percebeu que havia cometido um grande erro ao ignorar todos os desaparecimentos que haviam acontecido no parque, e sabiam, devido a todas as pessoas desaparecidas, que poderiam encontrar mais corpos pela região. Então, eles decidiram chamar um reforço externo da Polícia Investigativa de Moscou, para que eles realizassem uma mega operação e varredura na área do parque, em busca de outros corpos. E após dias buscando, incrivelmente, nada foi encontrado. E a notícia sobre Nikolai havia se espalhado por todo o subúrbio, e o medo havia contaminado cada cidadão que morava na região. Porque antes de encontrarem um corpo, toda a história sobre o fenômeno dos desaparecidos de Bitsevsky era algo teórico, e havia uma pequena possibilidade que essas pessoas realmente poderiam ter ido embora da cidade. Não mais. Agora, o medo era real, e as pessoas sabiam que havia alguém ou alguma coisa tirando a vida de diversas pessoas naquele parque. E apesar da presença da polícia diariamente no local, as buscas por corpos e o grande medo das pessoas, ainda assim, pessoas continuavam desaparecendo no parque. E apenas uma semana depois da descoberta sobre o corpo de Nikolai, outro corpo foi encontrado. E isso se repetiu mais 9 vezes. De forma inexplicável, essas pessoas continuavam desaparecendo e eram encontradas uma semana depois com um grande ferimento atrás da cabeça, com a diferença de que algumas vítimas foram encontradas com uma garrafa em seus ferimentos, provando que aqueles acontecimentos eram realizados por uma pessoa. Nesse ponto, ninguém entrava no parque, porque era um senso comum de que havia um serial killer que usava o parque como um palco para seus crimes. Mas apesar de todos os desaparecimentos e o medo das pessoas, haviam pouquíssimos moradores que ainda frequentavam o parque. E uma dessas pessoas era o Alexander Pichunsky, de 32 anos, um morador de um dos complexos do subúrbio, que havia crescido desde sua infância naquela região. E como a maioria das pessoas, sua família não tinha dinheiro, então ele também teve uma infância com dificuldades. Principalmente porque quando era criança, teve um acidente envolvendo um balanço, que o acertou diretamente na testa. E como sua família não tinha os recursos, não o levaram para o hospital. E apesar de parecer bem, Alexander teve problemas no futuro, envolvendo coordenação motora e dicção, que resultou em bullying durante toda a sua infância e juventude. Quando chegou no ensino médio, ele não tinha amigos e se sentia sozinho, e seu avô percebia isso. E foi aí que ele decidiu convidar Alexander para jogar xadrez. E o rapaz conhecia algo que completava, e que ele era muito bom. O avô ficou impressionado com as habilidades do rapaz e decidiu o levar até as mesas de xadrez no Parque Bitsevsky, onde ele passou a enfrentar outros senhores e ganhava de todos. Não demorou muito para que ele se tornasse amigo de todos, e aquele lugar se tornou um lugar especial para Alexander, onde ele se sentia bem. E com o passar dos anos, até mesmo depois do avô de Alexander partir, ele continuava indo até o parque, mesmo depois do início do fenômeno de Bitsevsky.
onde diversos homens estavam desaparecendo. E até depois de corpos serem encontrados na área, Alexander continuava frequentando o parque. Na manhã de 14 de abril de 2006, Alexander acorda pela manhã e lê o jornal e se surpreende ao perceber que os desaparecidos de Debicevsky já passavam de 50 pessoas e 10 corpos já haviam sido encontrados na região. Impactado, ele fecha o jornal e segue para seu trabalho. Ele trabalhava na reposição de produtos em uma loja de conveniência, e assim que ele chega para seu turno, encontra um rosto incomum, vestindo o mesmo uniforme, uma mulher, um pouco mais velha, e que Alexander sentiu uma grande vontade de conversar, mas ele não tinha coragem, pois não era bom com mulheres. No final do turno, quando eles estão saindo, a mulher coloca um cigarro na boca e não encontra o isqueiro. De prontidão, Alexander oferece o seu, e esse foi o início de uma longa conversa. Ele descobriu que o nome da mulher era Larissa e que ela vivia perto de seu apartamento. E quando eles chegaram na frente do apartamento dela, Alexander não queria parar de conversar e convidou ela para continuar caminhando por mais um tempo, e inclusive a convidou para ir até o parque, mesmo sabendo que lá eles poderiam encontrar o suposto serial killer. Ele inclusive conta a história sobre seu avô e como aquele lugar era especial para ele. A mulher rapidamente disse sim para o convite, porque eles estavam se gostando e se divertindo juntos. A primeira parada foi a mesa de xadrez em que Alexander jogava com seu avô. Ele explica para Larissa como ele gosta de jogar xadrez, e ela responde que também gosta. E a conversa continua tranquilamente, e apesar de começar a escurecer, nenhum dos dois queriam voltar para casa, e decidiram continuar. Até que perceberam que tinham entrado em um looping dentro da floresta, e não conseguiam encontrar a saída. A noite já tinha tomado o céu quase que por completo, e eles estavam perdidos. Alexander estava andando um pouco mais rápido e estava à frente de Larissa, até que ele escuta um barulho vindo de trás. E quando ele se vira e olha para Larissa, ela está com um olhar muito estranho, e parecia ter algo de errado com ela. Quando ele chega um pouco mais perto, ela cai no chão, chorando, e abraça uma árvore que estava perto dela. Alexander não entende o que está acontecendo com ela, então ele apenas fica observando. E em meio ao seu choro, Larissa olha diretamente para Alexander e fala: "Você é o serial killer, não é?" Alexander Pichunsky. Não há motivos concretos para entender por que esse homem se tornou assim. Alguns arriscam dizer que o trauma que sofreu na infância, quando foi atingido na testa, afetou seu córtex pré-frontal, uma região do cérebro responsável pela tomada de decisões e principalmente pelo comportamento social. Essa lesão pode ter prejudicado sua capacidade de sentir empatia e compreensão pelos outros. Mas tirando este acontecimento, a vida de Alexander foi igualmente colocada como as de outros que viviam nos complexos do subúrbio. Porém, em 1992, quando ele tinha apenas 18 anos, ele começou a sentir esta vontade mórbida, e realmente a fez. Ele decidiu contar para um amigo que gostaria de tirar a vida de alguém, e seu amigo surpreendentemente disse que também gostaria. E foi aí que eles partiram para o Parque Debicevsky, onde procuraram a primeira vítima. Mas em meio a essa decisão, o amigo de Alexander resolveu desistir e disse que não queria mais fazer aquilo. Então Alexander disse que também não gostaria mais de fazer aquilo, que tinha mudado de ideia. Mas quando seu amigo vira as costas, ele o acerta em cheio com um golpe. E este foi sua primeira vítima. Alexander conhecia um poço que ficava no meio do parque, e era lá onde ele jogava suas vítimas. E este era o motivo de nunca encontrarem os corpos desaparecidos, já que esse poço levava para um emaranhado de correntezas que se espalhavam por quilômetros, levando essas pessoas para lugares onde ninguém poderia encontrá-los. Após o primeiro crime, Alexander esperou 9 anos até continuar. Em 2001, ele atraiu um companheiro de xadrez, que confiava nele como uma desculpa de que seu cachorro estava enterrado no meio da floresta e que ele gostaria de prestar uma homenagem. E ele repetiu isso por diversas vezes. O surpreendente sobre este caso é que 2 pessoas conseguiram sobreviver ao ataque e também ao poço, porque ficaram presas nas laterais e escalaram novamente até a saída. Mas quando foram até a polícia, foram mandados embora, porque simplesmente os policiais não queriam investigar, mesmo as vítimas apontando os hematomas, o local e até mesmo quem os atacou.
Após todos aqueles desaparecimentos e os corpos encontrados, a notícia sobre o parque já estava em todos os jornais. A mídia estava toda voltada para o parque e, consequentemente, a polícia finalmente tinha que agir. E foi através de um bilhete que Alexander Pichulsky foi pego. A sua última vítima, Marina, que foi contratada para substituir Larissa, foi atraída pela lábia de Alexander para o meio do parque. Mas antes, ela disse que teria que passar em casa, onde deixou um bilhete explicando para o seu filho onde ela estaria e com quem, deixando inclusive o número de telefone de Alexander. E nesse ponto, a polícia já estava em super alerta, e com o desaparecimento de Marina e o bilhete entregue às autoridades, iniciou uma mega investigação sobre Alexander, que não negou nenhum dos crimes e admitiu cada um deles. A polícia investigou o apartamento de Alexander e descobriu uma foto de um tabuleiro de xadrez, completo por números, que Alexander explicou ser o número de vítimas que ele havia feito. E foi assim que Alexander Pichulsky ficou conhecido como o assassino do xadrez.